Hoje, mais do que uma grande descoberta, a gente vai mesmo fazer uma pequena homenagem. Uma homenagem a um carro que, quando a gente vê na rua, não costuma dar a menor pelota. Mas você sabe qual foi o primeiro carro do mundo fabricado em série, movido a álcool? Pois é, importantíssimo para a história da indústria automobilística brasileira. Essa simpatia aqui, ó, o Fiat 147. Foi em 1979, 31 anos atrás, que a Fiat colocou no mercado o primeiro carro do mundo movido a álcool, fabricado em série, é claro. Foi o primeiro grande salto dessa fábrica, que foi instalada no Brasil em 1976, na cidade de Betim, na Grande Belo Horizonte, em Minas Gerais. A primeira grande fábrica de automóveis que saiu do eixo Rio-São Paulo. Quase só São Paulo, né? No ABC Paulista, a maior parte das grandes montadoras estava instalada e ainda existia a Fenemê no Rio de Janeiro. A Fiat colocou Betim, colocou Minas Gerais no mapa da indústria brasileira. O modelo que a Fiat escolheu para entrar no mercado brasileiro foi o 147, que era um derivado do 127 italiano, um carro lançado lá na Europa em 1971. Só que logo de cara, apesar de uma boa publicidade, apesar de mais de 1 milhão de quilômetros rodados em testes, a Fiat enfrentou um certo preconceito ou uma certa desconfiança do consumidor brasileiro. O carro parecia muito pequeno, pequenininho demais. Equivalente talvez a um Fusca, mas o Fusca é um caso à parte no mercado. Os carros concorrentes desse aqui na década de 70 eram o quê? O Chevette da GM, um pouquinho mais comprido, um pouquinho maior, o Dodge Polar a 1800, o Corcel, isso eu estou dizendo na faixa de preço, mas o Fiat parecia realmente muito pequeno. E aí, uma das primeiras propagandas da Fiat, enfim, um carrão pequeno. Era a forma de mostrar ao público brasileiro que, apesar das dimensões realmente diminutas, era um carro que tinha um ótimo espaço interno e, sobretudo, era econômico. A gente está falando de uma época em que os postos de gasolina no Brasil, no auge da crise do petróleo, fechavam na noite de sexta-feira para reabrir apenas na manhã de segunda-feira, assim impedindo longas viagens e economizando gasolina. Esse carrinho aqui chegou a fazer 14 km por litro e aí conquistou o coração do público brasileiro. Quase 14 por litro, é claro que na gasolina. No álcool, o consumo era um pouquinho mais alto, mas mesmo assim o carro era muito econômico. E a questão do espaço interno e também das suas pequenas dimensões, ele era definido basicamente por uma das grandes coisas pioneiras da Fiat aqui no Brasil, que foi a utilização do motor transversal. Qual é a importância do motor transversal? O primeiro feito no Brasil nessa configuração. Primeiro, você precisa de menos espaço para acomodar o motor, desde que seja um motor de baixa cilindrada, como esse aqui é um motor 1.3, os primeiros motores da Fiat eram de 1.050 centímetros cúbicos de cilindrada, e aqui, mesmo com essa disposição do motor, por ele ser muito curtinho, a Fiat ganhava espaço aqui, ó, com a colocação do step dentro do cofre do motor. E aí o espaço no porta-mala era bastante interessante, né? Bastante grande para um carro desse tamanho. Outra coisa do motor transversal que é muito importante, vamos ver se dá para tentar explicar e você vai entender isso. Como é que funciona o motor? Você tem aqui os cilindros que fazem esse movimento, né? Movimentando as bielas lá embaixo, né? No virabrequim, e transferindo esse movimento para o eixo do carro, que fica exatamente nessa posição. Quando você tem um motor transversal como esse, não há perda de potência, de energia nesse movimento do virabrequim para o eixo, para as rodas. Se você tiver um motor longitudinal, nesse sentido aqui, que é o que a gente tem na maioria dos carros, ou em boa parte dos carros, para você transferir o movimento do virabrequim para o eixo que está na perpendicular, há sempre uma perda de energia e, portanto, uma perda de potência. Esse carro aqui tinha 57 cavalos, mais ou menos, de potência, o primeiro motor, e esse motor 1.3 já chegava a 61 cavalos, que era bastante razoável para baixa cilindrada e para o baixo peso do carro. Um carro super ágil e muito bom, principalmente, né, para uso urbano. Fiat 147, que acabou ganhando as ruas do Brasil e dando origem a uma enorme família de automóveis. Essa família de automóveis derivados do Fiat 147 nasceu em 78, ou começou a nascer em 78, quando surgiu a picape Fiat, que logo depois foi rebatizada como Fiorino. Nasceu também o Fiat Rally, isso em 78,
Motor 1.3, mais bravo, um carro que também teve muita aceitação, principalmente entre o público jovem. Em 1980 surgiu a primeira reestilização do Fiat 147, que é exatamente esse modelo que a gente está conhecendo hoje aqui, com a frente Europa, faróis um pouquinho menores e as lanternas envolventes ali na lateral, lanterna e pisca-pisca. E depois ele passaria por uma nova estilização, a última, né, em 83, quando surgiu a frente Spazio, que já era bem parecida com aquela frente que passaria a ser utilizada no Fiat Uno, apresentado ao público brasileiro em 1984. Mas essa família, derivada do 147, ainda teve mais coisa, além da picape. Teve a piruinha, a panorama e teve também uma vasta linha de furgões, também com o nome Fiorino, que foram muito utilizados para transportes leves nas grandes cidades brasileiras. O 147 era um carro muito racional no aproveitamento do espaço interno. Aliás, uma das coisas que fazia com que ele tivesse um ótimo espaço interno era a posição do volante, da coluna de direção. A gente percebe que o volante do Fiat 147 era um pouquinho inclinado em relação a outros carros. No começo, o motorista estranhava um pouquinho, mas depois se acostumava. Poucos instrumentos, a gente percebe aqui que quase todos os botões, os comandos, estão concentrados aqui do lado esquerdo, para aproveitar espaço mesmo. Inclusive, o famoso botãozinho para a partida, que injetava gasolina no motor, no carburador, para poder dar a partida com o motor a álcool no frio, era uma desgraça. Outro problema do painel aqui, dos instrumentos do Fiat, era o marcador de temperatura. Não havia propriamente um marcador, mas sim uma luz que acendia quando o motor fervia, e aí já era tarde, né? Isso depois acabou sendo corrigido pela Fiat. Outra coisa que o pessoal estranhava, o porta-luvas sem tampa. Isso acabava deixando o pessoal meio cabreiro, as coisas ficavam meio expostas. Mas tudo isso era pouco quando a gente observava quanto o Fiat tinha de espaço interno aqui atrás, ó. 2 pessoas tranquilamente, 3 até talvez, fazendo com que aquele slogan de enfim um carrão pequeno não fosse apenas coisa de marqueteiro, não. Era mesmo um carrão pequeno. Tudo bem, seu Nando? Tudo bem? Pode colocar R$10 aí, tá bom demais. O resto... Ah, não, tá tudo bom, o carro é quase novo. Porque embora ele seja 83, ele é bem cuidado. E o 147, que foi fabricado no Brasil de 76 até 86, só foi aposentado pela própria Fiat quando foi lançado o Uno, o primeiro carro mundial da marca italiana. Isso foi em 84. Em 86 a Fiat tirou o 147 de produção. Mas até aí ele já tinha cumprido a sua missão. Mais de 1 milhão de unidades fabricadas em todas as suas versões e o conceito de carro econômico. Se houve um carro brasileiro que pela primeira vez falou em economia, foi mesmo o 147. E quer saber? Ele não gastava quase nada mesmo.